Nós vamos fazer a nossa reflexão aqui. Sempre fazemos pela manhã. E eu não tive tempo, pois de manhã eu fui à igreja e não tive oportunidade de fazer. E a nossa reflexão vai ser sobre o verdadeiro e falso evangelho. É muito interessante nós observarmos que a palavra evangelho significa boas novas, boas notícias. E nós precisamos entender o que é realmente essas boas novas, o que é essas boas notícias. Eu pediria que você compartilhasse aí com outras pessoas, porque é muito importante nós conhecermos sobre isso. Eu sou o teólogo Nelson, o professor Nelson. O nosso ministério online Resgatando os Feridos, eu dei um nome aí, Resgatando os Feridos. Sempre nós estamos fazendo lives pelas madrugadas, 5 horas da manhã, que já não é tanto madrugada, está tendo uma boa assistência, é uma live de oração. E à noite, nós, às 8 horas, pelo TikTok, claro, nós fazemos palestras, fazemos algumas campanhas, pregamos e também está um número razoável. 600 pessoas, 700, 500, 300, 200 pessoas. E vejamos primeiramente sobre o verdadeiro evangelho. Nós sabemos que estamos vivendo em um momento de muita apostasia. Apostatar significa abandonar a fé e negar a fé, mas o assunto aqui não é apostasia. E nunca houve, na realidade, em toda a história da igreja, tanto o evangelho falso, como nos dias atuais. Nós vemos realmente uma avalanche de ideias, de pregações que nós observamos que está muito distante daquilo que nós chamamos de evangelho. Eu não fico surpreso, na realidade, porque a palavra de Deus, ela tem o seu real cumprimento e cada dia cumpre-se a palavra de Deus, mostrando-nos os sinais da volta de Jesus. Mas o verdadeiro evangelho, em que ele está baseado? Está baseado na pregação da palavra de Deus. É um evangelho cristocêntrico. Ele nos anuncia o reino de Deus. Lucas 4, 43, vamos ler aqui. Lucas, capítulo 4, e o versículo 43. Vamos compartilhar aí, pessoal. Eles, porém, lhes disse: também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino, porque para isso fui enviado. E pregava nas sinagogas da Galileia. Jesus e os discípulos pregaram o evangelho do reino. Os discípulos deram continuidade ao ministério de Jesus, ensinando, curando, libertando. E aí já nós vemos em Atos dos Apóstolos a igreja primitiva com mais ênfase ainda, porque aí eles receberam o poder do Espírito Santo e com intrepidez eles anunciavam a palavra, que também aconteciam os verdadeiros milagres, o verdadeiro ensino da palavra de Deus. Eles viviam em comunidade, preocupavam-se uns com os outros. E o falso evangelho, pessoal, ele não prega, a centralidade dele não é Cristo. Depois eu vou falar somente sobre o falso evangelho. Mas já adiantando aqui, que o falso evangelho, ele preocupa-se
com os bens materiais, com os bens financeiros. Não importa como a pessoa esteja, porém, traga a tua oferta, traga o teu dízimo, que tudo vai estar bem. E as pessoas ficam enriquecendo, muitas lideranças que têm suas grandes mansões, vivem com muita regalia, enquanto alguns membros vivem na pobreza material e, por que não dizer, espiritual. O verdadeiro evangelho, ele é cristocêntrico. Paulo, ele pregava Cristo. Se a nossa mensagem, ela foge disso aí, não podemos aceitar. Vamos ler a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Capítulo 1 e versículo 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Vejam, o que é a palavra da cruz? A palavra da cruz é a palavra de revelação, é a palavra do poder, é a palavra da vida, da cura, da libertação, dos milagres, da justificação, do perdão dos nossos pecados, do evangelho da graça, a nova aliança. A palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, isto é, para nós que entendemos, que compreendemos, é o poder de Deus, o poder que liberta, o poder que transforma, o poder que tira a pessoa da miséria espiritual, o poder que nos liberta do mal. Essa é a palavra da cruz. E o falso evangelho consiste em pregar uma mensagem que massageia o ego da pessoa. É a mensagem que não detona o pecado. Porém, nós fomos chamados para pregar boas novas. Que boas novas eu tenho que pregar? Olha, Jesus salva, cura, liberte o pecador, prepara e leva para o céu. Essa é a mensagem do evangelho. O verdadeiro evangelho, ele tem que apresentar Cristo, a palavra da cruz. E o falso evangelho, ele vai para o lado do homem, antropocêntrico. Está centralizado no homem, os louvores estão centralizados no homem, a visão está centralizada no homem. Eu tenho que ouvir aquilo que eu quero. Uma vez uma pessoa falou comigo, não faz tanto tempo, eu não gosto de profecia, porque tem profecia que só fala aquilo que a gente não quer ouvir. Uau, a verdadeira profecia, que ela exorta, ela consola, ela edifica. E os verdadeiros profetas, eles têm um ministério muito forte: arrancar, plantar e destruir. Arrancar, plantar e destruir. É o quê? Arrancar o mal, arrancar o pecado, destruir as mazelas da nossa vida, nos colocar no centro da vontade de Deus. E o que é que nós encontramos no verdadeiro evangelho? Nós encontramos o Espírito Santo convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo, mostrando que nós necessitamos de um Salvador. E o verdadeiro evangelho, ele preocupa-se em pregar Jesus. Mesmo que haja perseguição, mesmo que haja zombaria, nós observamos isso que na igreja primitiva, quando os cristãos eles foram perseguidos, eles foram espalhados, porém não deixaram de pregar a palavra de Deus. Quando nós vamos estudar a vida dos apóstolos, todos eles viveram uma vida de muita dificuldade. E todos eles não morreram de forma legal. É bem complicado, é bem difícil. E nós não entendemos muitas vezes porque a pessoa pregou tanto o evangelho e agora tem uma morte que não é legal. Deixa eu tentar buscar aqui como morreram os apóstolos, tá?
morreram os apóstolos. Para vocês terem ideia, como a vida deles foram tão difíceis, como a vida deles foram tão sacrificadas, mas eles não deixaram de pregar a palavra de Deus. Pedro, segundo a tradição, foi crucificado de cabeça para baixo em Roma. André, também segundo a tradição, foi martirizado e morto na Grécia. Tiago, filho de Zebedeu, morto por Herodes, Atos capítulo 12, versículo 12, o primeiro dos apóstolos a ser morto. João, irmão de Tiago, lançado vivo num tacho de óleo fervente, mas nada sofreu, mas Deus o livrou, como fez com os moços lançados na fornalha de fogo ardente. Prestem bem atenção. Felipe, de acordo com a genealogia dos apóstolos, morreu de morte natural. Bartolomeu, segundo a tradição, foi posto vivo num saco e lançado no mar. Tomé, segundo a tradição, trabalhou na Índia e aí foi martirizado e morto. Mateus, segundo a tradição, morreu de morte natural na Etiópia ou na Macedônia. Tiago, filho de Alfeu, um livro do seu tempo relata que ele foi apedrejado pelos judeus em Jerusalém por pregar Cristo. Tadeu sabe-se apenas que foi sepultado em Beirute ou no Egito. Simão o Zelote, segundo a tradição, trabalhou no norte da África e sofreu martírio na Palestina durante o reinado de Domiciano, perseguidor dos cristãos. Judas enforcou-se após trair Jesus. E nós poderíamos ainda acrescentar Paulo, que não esteve entre os 12, mas foi chamado para ser apóstolo pessoalmente por Jesus, foi decapitado próximo a Roma, segundo a tradição. Vocês vejam bem, aqui eu tirei de um site, biblia.com.br, perguntas bíblicas. Vocês observem que todos eles tiveram uma morte que não foi legal. E eles pregavam, ou pregaram, o Evangelho de Cristo. A mensagem deles foi cristocêntrica. A mensagem deles foi buscando o povo para aceitar o reino de Deus. E o verdadeiro Evangelho leva o pecador a ter um arrependimento sincero. No entanto, o falso Evangelho, ele não leva a pessoa a ter um arrependimento sincero, mas ele prega bens materiais, idolatrar os cantores, pastores, apóstolos, missionários. E nós observamos que hoje existem bispos, bispas, né, pastoras, e nós vemos aqui em Efésios, observem bem, eu fico assim preocupado com tantas nomenclaturas, quando a palavra do Senhor nos diz em Efésios, deixa eu encontrar aqui, o Senhor nos deu pastores, né, que devem realmente ensinar a verdadeira palavra do Senhor, a verdadeira palavra de Deus. E nós temos os ministérios dados para que nós possamos entender qual é o propósito do Senhor, qual é o propósito de Deus com tudo isso, trazendo para nós evangelistas, pastores, doutores e mestres, isto de acordo com os ensinamentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós vemos as pessoas hoje consagrando gente de todo tipo, de todas as formas, de qualquer forma, em qualquer situação, enquanto a palavra de Deus nos leva a entender de uma forma totalmente diferente. E o apóstolo Paulo, no capítulo 4 de Efésios, ele diz que há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. E versículo 11 diz: e ele mesmo deu uns para apóstolos,
profetas, evangelistas, pastores e doutores. Aqui está falando sobre os dons ministeriais, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Vejam, o verdadeiro evangelho, ele segue realmente a palavra de Deus. O verdadeiro evangelho consiste em ensinar uma regra de fé que não é tão difícil. O Sermão do Monte está aí explicando como nós devemos amar o Senhor, como nós devemos seguir a Cristo. E o verdadeiro evangelho ensina que Jesus é o único mediador entre Deus e o homem. Ele é o nosso líder, o nosso sumo sacerdote. Enquanto o falso evangelho consiste em ensinar que o poder ou líder é o fulano, é o beltrano, e que nós temos que obedecer ao que o fulano e o beltrano diz. É uma reflexão. Deus quer nos tornar ricos espiritualmente. Porém, o que é que nós vemos atualmente? Nós vemos o homem buscando uma riqueza material. E o grande amor de Deus foi doação, doou o seu filho. E Cristo veio, estabeleceu o seu reino, e como sumo sacerdote mediador de uma nova aliança, um sacrifício sacerdotal, ele viveu uma vida perfeita e, no entanto, ele morreu na cruz, mas cumpriu a missão para a qual ele estava proposto a fazer, foi designado a fazer. E uma boa maneira de nós realmente vermos essa palavra de Deus, essas boas novas, é ver Deus misericordioso, bondoso, criador de todas as coisas, perfeitamente santo, digno de adoração. Nós temos que levar a nossa adoração a Deus. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. O homem, todas as pessoas, embora criadas boas no início, porém sua natureza é pecaminosa. Desde o nascimento nós temos realmente essa separação, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E o verdadeiro evangelho, ele mostra a nossa condição pecaminosa e nos aponta a cruz, nos aponta o Calvário. E quais são algumas mensagens que as pessoas falsamente chamam de evangelho? Olha, você precisa viver o melhor desta terra. Você precisa ter dinheiro em abundância. Se a pessoa não está vivendo uma vida de uma autonomia econômica, ela está debaixo de maldição, segundo algumas pessoas. E eu quero dizer para você que o seguinte, que Deus enviou Jesus para morrer na cruz. Ele ressuscitou. E a verdadeira prosperidade, ela está justamente no perdão dos nossos pecados. Além disso, a Bíblia promete que os cristãos não terão prosperidade material nesta vida, mas vocês terão tribulações, perseguição, sofrimento. E você pode perguntar, mas o Senhor aceita o sofrimento? Gente, eu aceito no sentido que faz parte da vida e que é consequência dos nossos erros, dos nossos pecados. Mas quando eu entrego a minha vida ao Senhor, não significa que eu vá viver uma vida plena, sem problemas.
Eu vivo uma vida de batalhas. Para isso, Paulo disse: olha, vocês precisam ter o revestimento, ter a armadura de Deus para resistir no dia mau. Há uma luta muito grande, cada dia, cada momento. O apóstolo Paulo, ele enfrentou perseguição, tribulação, sofrimento, fome, nudez, falsos irmãos. Ou será que a Bíblia não é a palavra de Deus? Deus é amor e tudo está bem conosco. Nem tudo está bem conosco, gente. Algumas pessoas pensam que o Evangelho significa que Deus nos ama e nos aceita exatamente como somos e que nós não vamos ter confrontamentos, que nós temos que viver abundantemente, porque na Bíblia fala que o Senhor nos deu vida e nos deu vida abundante. Essa vida abundante é Cristo em nós. Cristo, ele carregou os nossos pecados. Eu vivo no mundo, eu tenho desemprego, enfermidades, dificuldades, inquietações, depressão, opressão. Mas em todas estas coisas, o que é que eu devo fazer? Clamar ao Senhor. Quando você olha o livro de Salmos, você vai observar o salmista falando: clamei ao Senhor e Ele me livrou de todos os meus temores. Eu tenho levado o pessoal aí do TikTok, nas nossas campanhas de oração, a enfrentarem as dificuldades confiando em Deus. Porque Ele soluciona os nossos problemas. Todos os meus problemas são resolvidos? Nem todos, eu preciso compreender. O Evangelho não é uma mensagem que nos ensina a viver uma vida melhor e que nós vivemos mil maravilhas. O Evangelho significa renunciar. O Senhor disse: se você não renunciar tudo quanto você tem, você não pode ser o meu discípulo. É renunciar a muitas coisas. Evangelho é cruz. Cruz significa sofrimento. Mas Ele nos assegurou o perdão dos nossos pecados, a salvação dos nossos pecados. Jesus veio para transformar as nossas vidas. E algumas pessoas, elas colocam na mente que tem que haver uma transformação de tudo, e que você agora, que vivia vendendo latinhas, agora você tem um edifício, agora você tem um iate. Gente, vamos deixar de utopia. O Evangelho fundamentalmente é uma mensagem sobre a salvação da ira de Deus por meio da cruz, por meio da fé. Ele transforma a nossa vida, sim. Por quê? Eu fumava, eu bebia, eu estou dando um exemplo, né? Eu nunca fumei, eu nunca fumei, nunca bebi. Mas a pessoa que passava a noite gastando com farras, com prostituição, esse dinheiro agora ele vai ahorrar, como dizem em espanhol. Ele vai juntar isso aí. E Deus vai ajudá-lo. Porque eu vou pensar de outra forma, porque eu não vou malgastar as minhas finanças. Portanto, entendam, queridos, que o verdadeiro Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O verdadeiro Evangelho, ele coloca Cristo no centro, não o homem no centro. O falso Evangelho você quer entrar em um ambiente gospel, por exemplo, tem que pagar. Gente, pelo amor de Deus, eu tenho que adorar, eu vou ter que pagar? Me poupe, viu? As pessoas não querem ouvir a verdade. E eu preciso entender que Cristo, ele nos chamou para uma vida de renúncia e de experiência com Ele. E o Evangelho é a grande notícia que o homem pode ouvir, porque significa boas novas, boas notícias. Qual é a boa notícia que você está ouvindo?
Cristo, Ele quer cambiar a tua vida, Ele quer mudar a tua vida. E eu preciso não ser escravo do medo, ser escravo da maldade, mas eu preciso servir ao Senhor com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento. E o apóstolo Paulo, ele combateu aqueles que ensinavam um falso evangelho em Gálatas capítulo 1, 6 ao 9. Admira-me que esteja passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que alguns de vós, há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que nós temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vai além daquele que recebeste, seja anátema. A questão nas igrejas da galáxia era o ensino de que os crentes em Cristo deveriam seguir a lei do Antigo Testamento, especificamente sobre a circuncisão, a fim deles serem salvos. Aí vem Paulo, o pronunciamento inequívoco de Paulo é que um evangelho de graça, mas obras é falso. E a salvação ela é provida somente em Cristo, somente pela graça, somente pela fé. E não vem de nós, é dom de Deus. Esse problema continua hoje. Vocês me compreendem? Então existe um falso evangelho. Um falso evangelho que não se preocupa com o ser humano. Não está preocupado com o ser humano. Não está preocupado em ajudar as pessoas. E a lei consiste em 2 grandes mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O verdadeiro evangelho faz isso. Preocupa-se com o outro. O verdadeiro evangelho não come a lã das ovelhas. E é preciso que você esteja atento e que não seja uma pessoa tola para aceitar esses desafios aí que existem de tomar o que é teu. Eu preciso uma mudança de vida. Eu preciso ter um encontro com Cristo. Esta é a minha reflexão nesta tarde, que você possa entender que o Senhor Jesus nos chamou realmente para coisas melhores, mas no sentido de eu posso conquistar? Sim, eu preciso trabalhar, eu preciso estudar, eu preciso me preparar. E o falso evangelho ensina que se opõe ao verdadeiro evangelho, que é a mensagem sobre a morte, a ressurreição e a salvação dos seres humanos. O falso evangelho, ele é persuasivo e atraente. Ele quer tomar o que é teu. Mas eu preciso estar bem atento e ter cuidado, muito cuidado. Porque a salvação é através de Cristo, a salvação é através de Jesus. Deus único, santo, poderoso, justo, que nos amou e que estabeleceu o seu reino na terra e em nosso coração. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a todos vocês. Eu espero que vocês tenham compreendido o que eu quis passar para todos.